Olá, povo abençoado, tudo bem com vocês? Hoje começa a nossa live. Hoje o tópico é cuidados com a nossa voz. Para isso, nós chamamos uma especialista para abençoar a sua vida com os conhecimentos dela e compartilhar conosco. Vou aqui chamá-la. Acho melhor ela colocar o fone. Deixa eu ver, tô tentando aqui ver se ela entrou. E não tô conseguindo chamá-la. Pessoal que tá entrando, espera um pouquinho. Que nós vamos chamar aqui a pastora. Cadê ela? Ih, acho que ela caiu. Vê lá pra mim se ela tá, gente. Vê lá pra mim, por favor. Nós estamos fazendo a live. Ah, já achei ela aqui. Vamos ver se ela aparece. Estamos convidando aqui a nossa... Tô aqui. Oi! Oi! Tudo bem? A nossa fonoaudióloga Lígia. Seja bem-vinda. Obrigada. Hoje nós vamos falar sobre cuidados da voz, né? Sim. Nós vamos Eu falar... queria primeiro que você fizesse a introdução sobre... Não, pode Desculpa. falar. Desculpa. Eu queria que você fizesse primeiro uma introdução da sua vida profissional, contasse um pouquinho de você. Oi, Luli! Oi, filho! Bom, eu sou fonoaudióloga há 15 anos. Esse ano eu completo 15 anos de formada. Já faz um tempinho. E, assim, desde a faculdade, duas áreas me chamaram muita atenção, né? Porque a fonoaudiologia tem muitas áreas, né? Então, tem a área da voz, tem a área de leitura escrita, que é a área escolar, tem a área que a gente chama de disfagia, que é quando a pessoa tem dificuldade para respirar, para engolir. Tem a área de motricidade oral, onde trabalha os músculos da face. Então, eu optei desde a faculdade por duas partes aí da fonoaudiologia. Uma que meu trabalho de conclusão de curso foi sobre idosos, que é uma área que eu gosto demais. Então, eu lembro que o tema era assim, interferências na comunicação da terceira idade. Tudo que interferia na comunicação do idoso, né? Então, é uma área que eu gosto demais. E a outra área é a voz, né? E então, eu acabei seguindo mais esse segmento de voz. Depois de um tempo, eu fiz meu aprimoramento em voz no SEB, no Instituto de Voz, né? Muito conceituado no Brasil e fora do Brasil. E onde eu fiz esse aprimoramento. E daí onde eu atuo, né? Que é a minha paixão, que é voz. Mas atendo também todos os outros tipos também de alterações aí na comunicação humana. Thank you. Ó, a gente já tem uma pergunta aqui, eu vou ler. Quem mandou foi através de um stories. O nome dela é Dani 3.16. Como evitar rouquidão e calo nas cordas vocais? Pois é. Eu achei assim muito interessante, né? Nós fazemos essa live, porque a voz, o cuidado com a nossa voz, ele é muito importante para quê? Para evitar essas alterações. A rouquidão é uma alteração na voz, né? É uma alteração que dá nas pregas vocais, e aí a sua voz fica fora dos padrões, né, normais, que você escuta, uma voz que acaba fugindo daquele normal que a gente ouve. Então, assim, principalmente para quem trabalha com a voz, né, tem que ter, assim, uma atenção muito grande. Então, professores, cantores, locutores, radialistas,
telemarketing, palestrantes, quem também trabalha com o público, o dia inteiro atendendo o público. Então, todo mundo que usa muito a voz precisa aí de um cuidado redobrado. Então, se você usa muito a voz, é a Daniele? É Dani? Dani, se você usa muito a voz, então você precisa ter uma preparação para a sua voz. Mas se você também não trabalha assim diretamente com a sua voz, pode cuidar, porque todo mundo tem que cuidar da voz, né? A voz é um instrumento para a nossa comunicação, né? Então, assim, cuidados como ingerir bastante água, evitar alimentos gordurosos antes de você falar, evitar gritar, falar muito alto. Tem muitos hábitos que nós devemos evitar para futuramente não provocar aí uma rouquidão. Então, beber muita água. Tem exercícios também que ajudam a soltar essa musculatura, porque um pescoço muito rígido, muito tenso, essa região aqui muito tensa, também vai ficar uma voz mais tensa, vai ficar uma voz mais presa aqui, uma voz que vai forçar muito essa região, essa parte dessa musculatura. Então, tudo isso compromete. Ok, respondido. Tem uma outra pergunta do seu filho. Quando que você se formou? Eu me formei em 2005. 2005 me formei, Luca. O Luca ou o Felipe? Luli. Me formei em 2005. Esse ano, dezembro, faz 15 anos. Uau, já faz tempo, né? Uau. A Roberta, ela sempre está presente nas nossas lives, sei, né, Rô? Roberta. Ela perguntou assim, você acha que adulto consegue corrigir a língua presa? Eu tenho essa dificuldade Quando criança fiz por 10 anos, mas ainda na fala eu troco as letras. É muito tempo, né, de terapia. Precisa primeiro, o que a gente sempre fala? Precisa de uma avaliação, né? Então, precisa passar na fono, para a fono avaliar toda essa região, ver a língua, ver o freio da língua, que não sei se vocês conseguem ver, é aquele nervinho que tem aqui embaixo, é um freio mesmo, que tem embaixo da língua, ver como que ele está, se fez uma cirurgia dele, se não fez, se o freio é curto. Então, precisa fazer toda uma avaliação, né, para entender melhor o caso. Mas é possível melhorar a dicção, temos exercícios que melhoram a dicção. Então, mesmo adulto. Mesmo adulto. Então, é necessário passar por uma avaliação para ver toda essa região da boca, bochecha, lábios, toda essa musculatura, tudo que está envolvido aí na fala. Ok. Outra pergunta. A gagueira, a fono que trata também? A fono que trata. Eu não atendo gagueira, porque gagueira você precisa fazer uma especialização, né? Precisa ser uma especialista para atender gagueira, né? Mas é a fono que trata a gagueira, sim. Tentei voltar, mas ela foi constrangida e nunca mais voltou. Abençoe essa profissional aí, que ela possa conseguir melhorar os métodos dela para não assustar os pacientes, né, Li? Desculpa, falhou quando você estava falando. O que houve com a Roberta? Não, ela falou assim que ela tentou voltar. A Roberta falou que ela tentou voltar, mas ela foi constrangida. E aí nunca mais ela voltou. E aí eu tô falando aqui, né? Que Deus abençoe essa profissional que atendeu ela, que ela tenha, né, o melhor entendimento de como passar isso para o paciente sem constranger, né? Sim, com certeza. Mas vale a pena, Roberta. Não desiste, não. Procura por um outro profissional. Passe novamente por uma avaliação para entender melhor o seu caso. Tá bom? Estão pedindo aqui dicas de aquecimento vocal. Olha, aquecimento vocal, o que é o aquecimento vocal? Essa região que tem muito músculo, né? A laringe, esse caninho, né? Onde que a gente tem esse caninho aqui no pescoço. Dentro da laringe, nós temos as pregas vocais, que elas estão assim, né? Então, quando a gente fala, uma encosta na outra, vibra, né? Vibra e sai o som. Então, toda essa região, ela precisa estar aquecida, precisa estar com a musculatura
solta, né? Como se a gente fosse assim, como a pessoa que faz exercício físico, né? Ela vai fazer um exercício. O que que ela precisa? Fazer um aquecimento, se alongar, né? Então, fazer exercício para não dar o quê? Para não dar uma cãibra, para não ficar, para não ter uma lesão. Então, o aquecimento ele serve para preparar a sua voz, para você executar a sua voz da melhor forma. Tem muitos exercícios. É difícil eu passar um exercício aqui para você fazer, porque eu não sei se você vai fazer corretamente, né? Mas você pode fazer uns exercícios básicos, tá? Que é exercício assim desse movimento que a gente faz, tá? Então, assim, ombros para trás. Você pode fazer 10 vezes para trás, depois 10 vezes para frente, tá? Depois pescoço, estica bem para cá, para lá. Então, são exercícios de alongamento dessa região, tá? Então, eu não consigo passar muitos específicos, porque eu não sei se você vai fazer corretamente. O exercício que a gente não faz corretamente pode prejudicar em vez de ajudar. Ok, anotado. Tem uma pergunta aqui, ó. Na verdade, são duas perguntas numa só. Qualquer um pode cantar afinado? O pastor Fernando tem solução? Perguntaram aqui. Eu acho que ele não tem solução. Eu já tentei. A gente ensaia aqui em casa. Eu começo num tom, aí eu falo, agora é sua vez. Ele já muda o tom dele. Tô falando baixinho pra ele não ouvir. Ele tá ouvindo aí? Mas ele tá ouvindo aqui da sala. E aí ele vai cantar a parte dele, ele muda o tom. Enfim, a questão de cantar afinado está mais ligado com o professor de canto, né? Então, no meu caso, eu atuo na voz diretamente, né? Então, preparar a sua voz para cantar, para falar, né? A minha parte é de preparar a sua voz. Agora, quem ensina a colocar a voz nesse tom, estica mais a voz, canta aqui, canta nesse tom, né? É o professor de canto, né? Então é o professor de canto que você tem que ir lá para ver se você tem jeito. No caso do Fernando, não Tá sei. certo. É difícil ser fono? Olha, não, eu acho que é tão prazeroso, é uma profissão assim tão gratificante que o trabalho se torna assim uma alegria, né? Então eu sou muito realizada na profissão que eu escolhi. É uma profissão que hoje em dia é muito mais valorizada, né, do que na época que eu me formei. Então hoje em dia você escuta a fono para lá e para cá, né? Então a fono atua no berçário, né, com recém-nascidos, na UTI. Então a fono hoje é muito mais reconhecida, né, a fonoaudiologia. Mas é algo que me alegra demais. Ó, a Rê tá perguntando aqui. Ela falou assim: eu tô com uma crise de rinite, por conta disso, a minha voz fica rouca. O que que ela pode fazer? Então, Rê, o que que acontece? Quando nós estamos nesse processo de alergia, né, até de inflamação também, as pregas vocais elas acabam ficando inchadas, né, por, por conta dessa questão mesmo de alergia respiratória, de inflamação. Então, a parte do nariz dentro fica inflamado, região da garganta inflamada. Não é de dor, mas acaba ficando mais irritado. Então, a prega vocal ela também fica irritada, né? A mucosa ali onde que a prega vocal fica, ela acaba ficando irritada também. O que pode, na verdade, quando você está nessa situação, o interessante é primeiro sarar essa questão alérgica. Então, é o quê? É buscar uma medicação que vai agir diretamente, que aí quem vai poder indicar é o otorrino, que é o profissional aí adequado para rinite, né? Para casos respiratórios, rinite, sinusite, é o otorrino que vai te ajudar. Então, primeiro precisa sair dessa crise de rinite, né? Saindo da crise de rinite, se a sua voz ainda estiver rouca, aí tem exercícios específicos, sim, para melhorar. Mas é aquilo que eu te falei. Exercício que eu passo, mas aí eu preciso ver como é que você está fazendo para ver se está fazendo corretamente. Então, o ideal é procurar uma ajuda e uma avaliação fonoaudiológica. Ok. A gente nasce afinado ou a gente pode aprender também?
afinado o que diz para cantar, é isso na parte do canto? É, Então, na isso. verdade, é a questão de dom, né? A pessoa, por exemplo, eu nasci, acredito eu, né, com esse dom, não aprendi a cantar. Então, foi algo que aconteceu naturalmente. É claro que se você é uma pessoa desafinada, tento cantar, mas nossa, não é legal, e você entrar numa aula de canto, é possível sim. Mas não é que a pessoa nasce afinada e a outra nasce desafinada, está mais relacionado com questão de dom mesmo. Mas todo mundo pode aprender a cantar. Ok. Tem uma outra pergunta da Deia, que é, qual a diferença de laringite e faringite? A fono trata isso? Olha, quem trata é o otorrino, né? O otorrino que vai atuar aí nessa questão de inflamação. Toda essa parte aí que está irritado, está com crise, rinite, sinusite, laringite, faringite, é tudo com otorrino. A fono, ela vai cuidar da questão da voz, diretamente da voz, né? Então, assim, depois que eu tive uma laringite, né? E eu fiquei rouca, aí já tratou? Tomou medicação? Sim, continuo rouca. Aí a gente tem que fazer uma avaliação. Passa com a fono vai pedir para o otorrino para que ele faça uma outra avaliação, que provavelmente ele vai fazer com imagem, né? Que é a naso, ele vai fazer a imagem para ver como é que tá as suas pregas vocais. Se deu alguma alteração, se deu alguma, se machucou. Então, e aí se tiver alguma alteração, aí volta para a fono e a fono vai atuar no exercício. Porque para cada alteração tem um exercício específico, né? Então, quem é rouco é um exercício. Quem tem fenda é outro exercício. Quem tem nódulo é outro exercício. Então, aí precisa ver o que aconteceu depois desse processo inflamatório. Ok. Rê, prima, saudade de você também. Oi, Rê. A Pri também entrou aqui no Insta do, do Tiago. A Jé está perguntando como otorrino, fono e professor trabalham juntos. Como que esses três profissionais se interligam? É uma combinação perfeita, né? É uma combinação perfeita. Então, assim, quem canta, né, precisa estar conectado aí com esses três profissionais, né? Professor de canto, para você melhorar a questão de técnica vocal mesmo, técnica, né? E a fono para ter todo esse aparato de cuidados com a sua voz, né? Para que você não cante de maneira errada para prejudicar suas pregas vocais. E o otorrino para pedir exames regularmente, a cada uma vez por ano, a cada 6 meses, se você canta muito, usa muito a voz e tiver com uma voz, tô cansado, com a voz alterada, já tô sentindo rouquidão, aí o otorrino entra para investigar. Mas os três caminham juntos e trabalham muito bem juntos. Trabalham muito. Inclusive, o otorrino também ele encaminha para profissional especialista, que no caso é a fono, né? Dependendo do diagnóstico, né? Sim, sim. Encaminha para fono. Tá. O Luca tá perguntando se a vida de fono é corrida. Não tanto como ser mãe, viu, Lucas? Ser sua mãe. É mais tranquila, tá? Eu corro muito mais sendo sua mãe, sendo mãe. Mas a vida de fono não é corrida, a não ser que você trabalhe, né, em hospital, UTI, né, que tem que estar lá na emergência. Mas quem trabalha em consultório é tranquilo, né? Quem trabalha em escola também é tranquilo. Não é nada corrido, não. É tudo com horário marcado, tudo arrumadinho. A Pri tá perguntando se tem alguma dica ou exercício que ajude ao professor. Olha, Pri, professor, nós sabemos que o instrumento principal do professor é a voz, né? Então, se a voz ela estiver alterada, você não vai conseguir passar a sua mensagem, passar a sua informação, que é seu principal objetivo. O trabalho que nós fazemos com o professor primeiro uma conscientização de como usar a sua voz. Então é aquela questão de gritar.
Ah, mas como que eu vou controlar uma sala com 30 alunos, com 20 alunos? Hoje em dia nós temos muito métodos para ajudar, auxiliar o professor. Microfone, né, que é o que eu mais indicado, que eu mais indico para os professores, aquele microfone. Você não vai precisar gritar, porque o grito, ele vai alterar, ele vai te cansar e vai Agredir, provocar né? lesões, sim, nas pregas vocais. Então, primeiro é uma conscientização, né? Então, de o que eu posso fazer para não ter essa alteração? Então, é não gritar. A gente também fala, é uma sala muito barulhenta, que você precisa falar toda hora, usa um apito, bate palma, né? Do que você ficar chamando atenção através da sua voz. Né? E aquela questão, tomar bastante líquido, né? Líquido o dia inteiro, principalmente durante a administração da sua aula. Uma alimentação muito boa antes de você dar a aula, então uma alimentação leve, nada de comer coisa pesada, por quê? Se você acaba comendo coisa pesada, dificulta a sua digestão. Então, pode ter refluxo, e tendo refluxo, aí a coisa complica mais ainda, porque o refluxo ele sobe, e aí ele vai agredir a mucosa, né? A região onde ficam as pregas vocais. Então, alimentação, água, e o aquecimento vocal. Então, tudo isso ajuda o professor não ter uma alteração aí na voz. Ótimo. Você tem seu consultório próprio? Eu atendo numa clínica ali no Jardim São Paulo, não é própria minha, né? Eu trabalho em conjunto com outros profissionais, com psicopedagogo, com psicólogo, com professor, tem uma outra fono. Então, trabalho ali em conjunto numa clínica. Ó, a Rebeca tá falando da filha dela, nossa prima. Falou que a Manu gosta muito de cantar, mas está na adolescência. A voz ainda vai alterar, né? Ela deveria fazer fono também, além do canto? Sim, principalmente nessa transição, né? Principalmente nessa mudança aí de voz que ocorre na adolescência, precisa fazer fono para fono auxiliar, né? Como usar, o que pode fazer para não prejudicar, porque como tem essa questão de hormônios, tudo, então tem uma modificação na voz. Então precisa passar na fono para ter uma orientação melhor de como utilizar para não provocar lesões. Ok. A Andrea tá perguntando assim: já vi cantor profissional usando inalador antes de fazer o show, ou antes de subir no palco. Para que serve? Exatamente. Hoje em dia, todo cantor, né, principalmente antes de show, de apresentações, eles têm feito, sim, inalação, que é o que? Justamente para deixar essa região toda hidratada. Então, é para deixar a parte de respiração, a mucosa, tudo hidratado. Está relacionado com hidratação. Tá. A Pri perguntou assim: tem algum alimento que ajude bastante? Sei lá, o gengibre. Dizem que o gengibre é bom para a garganta, né? Não, o gengibre a gente não tem nada comprovado cientificamente. Não tem nada comprovado o gengibre, né? O que nós costumamos orientar são alimentos adstringentes, que auxiliam o quê? Na articulação, sua articulação fica mais solta, né? Então fica mais fácil de você falar, porque você articulando bem, você tira a tensão dessa região. Então, se você fala mais assim, você fica mais travado, o seu pescoço fica mais travado. Então, para ajudar, para melhorar essa articulação, sempre indicamos o quê? A maçã. A maçã, sim, é legal. Não pode ser uma coisa, clichê, que todo mundo ouve que a maçã ajuda na voz. Ela ajuda mesmo. Por quê? Porque ela auxilia nessa parte de articulação. E produtos também derivados do leite também não é bom a gente ingerir antes de usar a voz, né? Não. Derivados Por de quê? leite. Por quê? Porque a parte de A lactose. digestão também vai ficar mais pesada, né? Então, hoje em dia tem estudos, né? Alguns otorrinos, eles falam bastante, principalmente para pessoas que têm muita rinite, esses processos inflamatórios, alérgicos, que o leite, derivados de leite, eles inflamam também, né? Essa região. Mas pode dificultar também a sua digestão.
tem outros alimentos também, chocolate, a cafeína, deixa uma saliva mais grossa, é aquela que a gente volta para aquela questão, né? A articulação fica comprometida, a digestão fica comprometida, então a alimentação ela é muito importante sim. Tá. A Gé está perguntando se a fono usa os aparatos como os médicos usam, por exemplo, estetoscópio. Se usa, quais são? Olha, depende da área da fono, né? No caso da voz. Da voz especificamente, não. Ou da fala. Hã? Ou da fala. Da voz a gente usa inalador, né? O inalador, tem os vibradores também que ajudam. Tem um monte de aparelho, não é bem aparelho, né? São, por exemplo, é tipo uma máscara, sabe? Máscara. Para ajudar também para fazer exercícios. Tem canudos específicos, junto com uma garrafa específica para ajudar na voz. Isso para voz, né? Que eu tô lembrando assim, tem mais, né? Mas os mais comuns são esses. Mas estetoscópio também usa, depende da área. Então, principalmente a área de disfagia, né? Pessoas que têm dificuldade para engolir. A fono precisa, para ouvir, para ver como é que tá. A parte de audição, né? Cabine de audição, então tem o audiômetro. Então depende muito de cada área tem o seu instrumento. Ok. Usar aparelho dentário atrapalha a voz? Não. Não atrapalha. Não O que atrapalha. você pode. Não atrapalha a voz. O que você pode sentir de diferente é na parte de dicção, né? Então, dependendo do aparelho, você Para tem... falar, né? a sua voz, né? Quando a voz vai sair, né? Quando você vai articular uma letra, um fonema, aí ela vai sair diferente por causa do aparelho, mas não aqui na voz. Não causa nada diretamente na voz, não. Tá. E é verdade que encher bexiga ajuda a melhorar a respiração? Sim. Sim, a gente tem bastante exercício de respiração e algumas fonos usam a bexiga para ajudar a melhorar a capacidade respiratória. Bom, eu gostaria de falar um caso que aconteceu comigo 2 vezes. Em 2008, eu tive paralisia facial e em 2016 eu tive novamente. E o papel da fono foi, assim, importantíssimo, foi muito válido. Da primeira vez, você me tratou, Sim, né? sim. Me deu dicas, né? Sim, E faz na exercício segunda com vez que eu você. tive, E na, aí você não pôde me tratar porque a gente estava... Pode falar. não, na segunda vez, não consegui te atender, né? Quem atendeu foi a Thaisa, uma grande amiga minha, fonoaudióloga, assim, maravilhosa. Ela que atendeu com excelência, né? Mas a fono atua também, eu tinha esquecido de falar, na paralisia facial. É a fono que cuida também dessa alteração. Eu lembro que eu fazia exercícios para voltar a ter os movimentos básicos que eu perdi, né? Com o lado, por exemplo, eu comia, acabava caindo um pouco de líquido aqui do lado. Para dormir, eu tinha que tampar o meu olho porque eu não conseguia, não, né? É importante, então, o papel da fono num caso de paralisia facial? Totalmente. E quanto mais Precisa? precoce, Obrigatoriamente? precisa. E quanto mais precoce for, melhor vai ser, né? Claro que o trabalho também é junto com o otorrino. Quando tem essa alteração, juntamente com o otorrino, né? Que o otorrino vai entrar com medicação e a fono com exercício, né? Exercício que a gente faz exercício, por quê? Para mandar estímulos para esse nervo que ficou paralisado, para evitar sequelas, para deixar lá, para começar a movimentar. A fono realmente teve um papel muito importante assim na minha vida e você foi de suma importância assim no porque eu vejo também a fono, ela não trabalha só com a voz ou vai com a disfagia ou com a fala, ela também trabalha com o psicológico, né? Sim. Do paciente. Sim, sim. Tudo né? A gente não pode só trabalhar a alteração. Nós temos que enxergar o indivíduo como um todo, né? Como um todo. Então, assim, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Será que precisa de
de um encaminhamento para um psicólogo, Ixi, um travou. encaminhamento para uma psicopedagoga, para um otorrino. Então, a fono tem que enxergar um todo, né? O paciente aí como um todo. Ó, a Jé tá perguntando, ter queixo para frente ou arcada dentária diferente do normal altera a voz? Veio falhada a pergunta. Repete para mim, por favor. Eu acho que o seu sinal aí não tá muito bom, que tá vindo picotado pra gente aqui. É. Melhorou? Melhorou? Não, você tá paralisada. Melhorou? E agora, melhorou? Não. Ah, melhorou. Melhorou? Voltou. Ter o queixo para A frente. Jéssica, ter queixo para frente ou arcada dentária diferente do normal altera a voz? Não é algo que vai estar ligado, Gé, na voz diretamente, né? É aquilo que eu falei. A articulação pode estar comprometida, né? Essa parte de dicção pode estar comprometida. Estando comprometida, a gente acaba tensionando essa região e pode ser que provoque lesões, né? Quais são os maiores transtornos na voz? As alterações na voz? É. Normal, os mais comuns são os nódulos, né? Todo mundo conhece os nódulos vocais. E as fendas também. São as mais comuns. Mas temos a voz áspera, temos outras alterações aí na voz. Fumar atrapalha a voz? Muito. Atrapalha muito. O que acontece? Você pode observar, né? Através aí da sua audição, você consegue perceber quem fuma, né? Tem uma voz mais assim, que a gente fala, mais pesada, mais rouca. Por quê? Porque acaba também inchando, inflamando as pregas vocais. Então, toda essa região, né, vai ficando alterada e a voz também fica fora do seu padrão de normalidade, sim. Tá. E a Ká tá perguntando aqui, quando que a gente deve procurar uma fonoaudióloga? Relacionado com a voz, se você usa a sua voz profissionalmente, mesmo que você não tenha nenhuma alteração, você precisa passar na fono para que ela possa, para que o fonoaudiólogo possa te orientar como você deve usar a sua voz, seja ela para cantar, para falar, para, enfim, o fonoaudiólogo vai te orientar como que você vai usar a sua voz. Agora, se você percebe que a sua voz está uma voz rouca, está uma voz estranha, uma rouquidão que já está durando mais de 2 semanas, não é normal, tá? Então, se você está rouco aí já há mais de 2 semanas, aí é interessante você procurar um fonoaudiólogo, sim. Entendi. A Jé tá perguntando o que é disfagia. Disfagia é alteração na deglutição, né? Acontece mais com os idosos ou com doenças neurológicas, né? Então, vão perdendo a capacidade de engolir, de fazer todo o mecanismo de deglutição, vai se perdendo, e aí acaba tendo uma alteração na deglutição, e a fono tem que auxiliar, ajudar o paciente a ter uma melhor deglutição. Aí ela vai falar qual é o alimento indicado, se é um alimento mais pastoso, mais líquido, né? Então, tá ligado com a deglutição. Você sabe dizer, na verdade, essa área não é a área da fono, mas por conta de eu já ter tido, eu acho que você deve saber responder qual a causa da paralisia facial. Olha, tem uma causa assim específica, né? Não teve uma causa específica. No meu caso, eu posso dizer por mim, eu creio que o estresse estava muito ligado nas 2 vezes. Na primeira eu tinha passado por muito estresse, eu estava para me formar na faculdade e tal. E aí, em dezembro, uns 2 dias antes do Natal, me paralisou o meu rosto. E em 2016 foi quando a nossa mãe foi internada e a gente ficou muito preocupada. Foi um baque, assim, muito No seu grande. caso, esteve relacionado com emocional, estresse né? emocional.
Mas tem casos que precisa muito ser investigado, fazer uma tomografia, porque vai te indicar, para ver se tem algum tumor, ou pessoas que tiveram acidente e atingiu o nervo facial, né? Então precisa fazer uma investigação. A Jé está perguntando se você tratou alguma coisa, algum transtorno na voz ou algo na fala raro, alguma coisa assim rara. Alguma coisa rara? Não, não tive não, nenhum caso raro não. Atendi os mais comuns mesmo, né? Assim, caso de nódulo, de fenda, né? Pessoas que operaram, que tinham pólipo, né? Que são as bolinhas que ficam nas pregas vocais, aí tira com cirurgia e depois tem que fazer a fono. Atendi mais esses normais. Não teve nenhum caso assim raro que me chamou a atenção que eu atendi. Ó, o Bruno tá falando aqui que antes, quando você respondeu que bexiga é bom para respiração, que ele vai chamar o Luca e o Lipe para ajudar a respiração deles. O que você acha disso? Eles vão falar mais ainda. Melhor não, né? Melhor não. Ó, a Pri tá perguntando se fazer gargarejo é bom. Se sim, qual é a frequência? Olha, o gargarejo, ele é bom, mas assim, quando você tá mais com uma voz cansada, né, essa região tensa, normalmente com água morna, você pode fazer esse gargarejo com água morna, né? No seu caso, você é professora, você pode fazer quando você voltar da escola, né? Quando você acabou lá o seu uso vocal. Você vai para casa, aí você faz um exercício de desaquecimento, que é onde você vai descansar a sua voz, né? São outros exercícios diferentes do aquecimento. E aí, pode fazer o gargarejo, se sentir cansado, pode fazer sim, com água morna. Mas e repouso vocal é muito mais importante. Tem coisas que são muito mais importantes do que o gargarejo, na verdade, né? Bruxismo pode ser tratado com a fono ou só o dentista? O dentista, ele vai atuar diretamente, né? Precisa fazer a plaquinha, né? Aí o dentista que vai ver como é que tá o seu caso. E aí entra com a fono, sim, porque a gente vai fazer exercício, Ah, é? sim. Fazer exercício para achar o quê? Essa articulação, que a gente chama de ATM, tá? Que é a articulação aqui, essa articulação. Então, fazer exercícios para soltar essa musculatura, para não ficar. Porque quando você tem o bruxismo, o que acontece? Então, tudo mais tenso, né? Então, você acorda mais tenso. Então, Eu tenho. então, precisa fazer fono para quê? Para você deixar essa musculatura bem solta, né? Bem tranquila, com a articulação bem melhor. O Léo, oi Léo, tá perguntando qual a diferença dos exercícios para um coralista e para um solista. Basicamente são os mesmos exercícios. A questão quem vai solar precisa fazer mais exercícios, né? Precisa fazer mais exercícios. Que ela vai usar porque mais. ela vai usar mais a voz, né? Do que quem vai ficar no coral, né? Mas não tem muita diferença, não. Tem que fazer exercício Tá. tanto quanto os dois aí. A Cá tá falando assim, Li, eu reparei que quando como chocolate me dá ataque de tosse. Não sei se isso prejudica em alguma coisa a voz. Então, aquilo que eu falei, né, da alimentação, chocolate, a cafeína, engrossa, deixa uma saliva mais grossa, né? Então vai atrapalhar a sua articulação. Agora, se você tosse, aí você tem que ver se você não tem uma intolerância, né, com algum ingrediente aí do chocolate. Aí, se você fica tossindo por uma questão alérgica, acaba também machucando as pregas vocais, né? Porque quando a gente tosse, a gente está fazendo esse movimento aqui com as pregas vocais. Uma bate forte na outra. Então, se uma bate forte na outra, ela vai ficando machucada. Aí é onde ocorrem os calos, né? Outras alterações. A Cá tá falando, nossa, eu tenho que marcar 2 consultas. Eu tenho bruxismo e uso a plaquinha. Não sabia que precisava passar com fono. Tem que passar, cara. Ai, nem eu sabia, ó. Para Você deixar essa musculatura aí mais solta, uma articulação mais solta. Precisa sim. A Jé tá falando que às vezes ela acorda de madrugada mordendo os dentes, que ela sente a tensão. Sim. Se você não tem bruxismo, Gé,
Pode ser uma questão também ligada com o emocional, né? Se você passou Foi o que o ela anterior falou. muito tenso, teve, né, o trabalho foi muito sobrecarregado, teve algum problema que te pesou bastante, provavelmente você vai sentir essa tensão nessa região, né? Aí, se for um caso esporádico, né, não tá muito relacionado com bruxismo, né? É uma questão mesmo de tensão. Mas é bom também ficar ciente dos exercícios, quais exercícios, passar uma avaliação fonoaudiológica, gente, é muito importante. Tem gente que acha, eu passar na fono, mas eu não tenho problema de fala, eu não tenho nada. Mas a fono, o que que ela faz? Ela ajuda numa comunicação adequada, numa comunicação clara, numa comunicação que vai te ajudar, que é você se comunicar com o mundo, com quem está do seu lado, né? Então tem que passar na fono, né? Mesmo que você não faça, não vá fazer sessões, tratamentos, mas ela vai te dar orientações. Então você passa, né, com algumas determinadas sessões, depois de um ano passa novamente. Precisa passar na fono, sim, é muito importante. Entrou outra fono aqui, a Rose. Ah, Rô, minha amiga, nós nos A formamos Nick juntas. perguntou. É sua melhor amiga, né? Sim. Ela já entrou numa das lives, a É. Rose. Muito especial ela. Beijo, Rô. A Nicole perguntou, Li, quando a pessoa tira a carne esponjosa do nariz, a voz muda? Não, não muda. Não? Não. Pode Você ser. tirou, né? Não mudou. Não mudou. Eu tirei a minha, eu já era adulta já. Não mudou. Depende muito também do caso, né? Se era uma adenoide grande, pode ser que mude a ressonância, né? Tá tudo ligado lá com parte. Essa parte está mais ligada com ressonância. Pode ser que mude essa questão de ressonância. Mas a voz mesmo, não muda. Depende muito também do caso. Tem que saber como é que era a adenose, como é que estava. Ô, Li, tá falhando você. Hã? Tá falhando sua voz. Voltei? Deixa eu ver. Tô com saudade dela pra terminar logo de vir pra cá. Ouviu? Ouvi. A Ká falou assim, já me falaram que o meu bruxismo pode ser também por conta do uso de remédio contínuo, é verdade? Então, essa aí é uma questão que quem tem que te orientar, cara, realmente é o dentista, o orto, né? Quem te atendeu. Aí ele que vai poder te falar melhor. Essa questão muito de remédio, né? Questões relacionadas com medicação, são os médicos que indicam, que orientam de forma adequada. O Bruno falou assim, mito ou verdade, tomar água atrapalha a voz? Tomar água gelada, né? Água gelada, desculpa. Olha, eu não oriento tomar água gelada, né? Por questão mesmo de choque térmico, depende do ambiente que você está, depende muito do ambiente que você está. Eu acho que uma água fresca, uma água na temperatura ambiente é mais adequado. O Léo perguntou, o que fazer para evitar a má colocação da voz, tanto no canto quanto no dia a dia, para evitar problemas vocais? Então, Léo, foi aquilo que a gente conversou, né, no comecinho da live, que eu estava explicando no começo da live. Se você usa sua voz profissionalmente, né, cantando ou trabalhando como professor, como palestrante, se você usa muito a voz, o que que acontece? Você precisa passar com o fonoaudiólogo para ele fazer todo esse trabalho de orientação. Então, qual que é o trabalho de orientação? Ele vai te ajudar a você entender, né, como que é produzida a sua voz, porque a gente precisa entender também como que é produzida a nossa voz, né? Quando você entende, fica melhor, né? Você se concretiza melhor. Com exercícios específicos de aquecimento, tem todo um treinamento vocal aí específico que vai te auxiliar para que você não tenha nenhuma alteração vocal. Né? Então, se você usa a sua voz profissionalmente, você tem que passar, você tem que ter acompanhamento fonoaudiológico. A Gé perguntou o que fazer quando a garganta está coçando?
Tem a ver com a fono? Então, essa é uma questão que está mais ligado com o otorrino, né? O otorrino que vai poder, vai te esclarecer aí o porquê, se está com processo alérgico, aí é o otorrino que vai te auxiliar. Você já falou no começo da live como que trata a rouquidão, né? Já falei. Depende também do que ela é causada, Sim, né? A já perguntou. É aquele trabalho que eu comentei com vocês, né? Tem que passar com otorrino. Então, se você é um cantor, tem toda aí uma equipe, né? Professor de canto, otorrino e o fonoaudiólogo, que vai te ajudar. Se for constatado uma rouquidão, aí a fono vai atuar para amenizar isso aí, para ver o que está acontecendo. Por que ficou rouco? Então, qual é o exercício específico? E aí vai. Eu tenho mais duas perguntas para a gente finalizar nossa live. Uma, a fono trata o ronco? Olha, essa minha amiga, né, que eu te falei, a Thaís Palazzi. Depois, se alguém quiser entrar lá no Insta dela, é Thaís Palazzi. Eu sou muito fã dela. Além de Vou ser colocar aqui. muito amiga minha, ela tem, assim... ela fez um trabalho relacionado com rouquidão. Então, a fono também pode auxiliar, sim. Isso, Palazzi. Vou falar isso porque eu canto, mas eu acho que para falar também. Sabe quando a gente quer falar, só que a gente faz... Porque parece que tem alguma coisa parada prendendo a voz? O pigarro. Exato. Primeiro, faz mal fazer isso? Muito mal. Então, faz muito mal. Então, quem tem o hábito de pigarrear, acha que está limpando a voz, não está limpando a voz, não. Você está prejudicando a voz. Porque quando você vai pigarrear, você está tendo aqueles ataques que eu falei, que na mesma coisa quando você está gritando, quando está tossindo, tem esses ataques bruscos, né? Que a gente fala das pregas vocais. Então, pigarrear não é legal. O que você faz? Como que faz para tirar? Você pode tomar uma água, engolir, né? Forte aí. E tem alguns exercícios também que deixam essa região mais limpa. Ok. Li, você tem algum recado aí no geral para falar sobre a voz? A gente tem 2, 3 minutinhos para encerrar nossa live. E antes de você terminar, que eu vou já encerrar minha participação para a gente encerrar o vídeo com você. Eu agradeço a sua disposição em responder as perguntas do pessoal aqui. Agradeço a participação de todo mundo. Obrigada pelas perguntas que vocês mandaram para a gente. E parabéns pela profissional excelente que você é. Nós, como sua família, igreja, a gente tem muito orgulho de você e de ter você com a gente. Obrigada pelas suas palavras. Eu tenho sim, né, o recado final aí para dar para vocês. Cuidem da voz, né? Mas eu não uso a minha voz profissionalmente. Mesmo assim, tem aí uma saúde vocal adequada, né? Evite hábitos inimigos da sua voz, né? Por aqueles inimigos que a gente conversou, gritar, né? O hábito também de falar muito alto, fumar, bebidas alcoólicas, alimentação muito pesada, derivados de leite. Então, tem os inimigos da voz. Então, procure o quê? Ser amigo da sua voz, né? Procure um fonoaudiólogo que vai poder te orientar, fazer uma avaliação aí completa com você. Porque a voz é vida, né? Voz é vida. Nossa comunicação, né? Nossa comunicação, a transmissão da sua mensagem. Então, para que a sua mensagem seja clara, né? Para que você passe uma mensagem clara, procure deixar a sua voz saudável. É isso que eu tenho para falar. Muito obrigada pelas perguntas. E é isso aí. Beijo, beijo, pessoal. Deus abençoe. Mulheres, amanhã a gente tem a nossa live feminina, hein? Às 9 horas. Não percam. Não vai vou ser perder. demais. Beijo. Tchau. Tchau. Obrigado.